Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast CH9 Ponto de Vista. Um podcast que tem o propósito de explorar assuntos do mundo corporativo e do mundo cotidiano. Sempre partindo de uma visão, de uma ideia, de um ponto de vista que traga conhecimento e enriqueça o conteúdo e o conhecimento das pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema muito rico para as empresas, que é a cultura organizacional e também, aliado a essa cultura, o capital humano. Hashtag episódio 2, cultura organizacional e capital humano. Eu peço a gentileza de vocês de clicarem no link abaixo, acessarem, deixarem seus comentários, compartilharem com as suas redes sociais. Vocês vão ajudar muito a gente no crescimento desse canal. Desde já, muito obrigado. E para falarmos sobre esse tema, eu gostaria de inicialmente explorar uma ideia que é muito importante para a CH9 como empresa de consultoria. Quando nós somos convidados pelos nossos clientes a fazermos algum trabalho referente ao tema, eu sempre peço para os meus consultores, direta e indiretamente envolvidos com o projeto, a terem zelo, cuidado com esse tipo de projeto, porque ele é muito transformador, vai mudar significativamente a vida das pessoas e das empresas. E aqui vai uma dica. Geralmente, as empresas declaram a sua visão, a sua missão e seus valores. E principalmente ligado aos valores, que é importante os colaboradores ou funcionários analisarem profundamente esses valores e verificarem se tem um alinhamento com os seus próprios valores. Mas sem delonga, eu gostaria de convidar para esse assunto o meu amigo de longa data, professor Marcelo Brandão. Ei, Brandão, quem imaginaria que você estaria num podcast com o Piazza, hein? Depois de muitos anos, hein? Depois de muitos anos trabalhando junto, participando de eventos, e nós estamos aqui, né? E cada vez melhores, hein? Nós estamos como o vinho, vamos envelhecendo e ficando bom. Gostei da analogia. Brandão, eu falo o seguinte, eu nem sei se já um dia a gente tocou nesse assunto, mas assim, eu me sinto muito honrado, porque ao longo da minha vida, eu sempre me aproximo mais de pessoas simples, que têm a vontade de compartilhar o conhecimento com as pessoas, sem muito resguardo, sem muitos melindres. E você é uma dessas pessoas que eu tenho o prazer. Se deixar, a gente fica conversando aqui até a tarde toda, tá certo? Mas eu gostaria de saber, eu conheço você há alguns anos, mas gostaria de saber, e acho que eu nunca conversamos sobre isso, como é que foi a sua vida no cotidiano, como é que você começou? Conta um pouco sobre esses detalhes, vamos dizer assim. Olha, como eu falo hoje para os meus alunos, para os jovens, e para qualquer pessoa que seja jovem hoje, né? E principalmente para os alunos que nós estamos no contato diário, que o mercado de trabalho hoje ele acabou. Eu falava que daqui a 10 anos a carteira de trabalho seria peça de museu, mas eu acredito que depois de tudo que eu tenho visto, eu acho que 10 anos é muito, menos do que isso, carteira de trabalho vai virar peça de museu. Essa forma de contrato de trabalho que as empresas fazem hoje vai deixar de existir e as pessoas têm que estar preparadas para isso. Então eu sempre falo
esses jovens, para esses alunos, você está trabalhando em algum lugar, faça algo paralelo. Comece a fazer algo paralelo para que você tenha a sua própria carreira. Se o indivíduo ganha 100 mil reais de salário, ele não é rico, porque ele não constrói aquela renda. É rico quando o indivíduo constrói, aquela renda é ele que faz. Agora, quando ele não faz, ele não é rico, porque ele pode perder o emprego. E está tudo num lugar só. Então, eu sempre digo isso para os alunos. Então, eu incentivo, eu vejo muitas vezes, eu estou na sala de aula, aparece lá alguém vendendo trufa, e às vezes fica meio com medo, quer esconder. Eu falo, não, pode vender trufa. Pode vender, até chamo na frente, eu faço uma dinâmica, faz a propaganda, publica aqui, fala, vende a sua trufa pro pessoal aqui. Né? Eu só não compro para não gastar dinheiro, mas eu incentivo os outros a comprar. Esse é o né? Mas, porque é isso, nesse mercado é assim. E eu, quando entrei nesse mundo, e aí às vezes perguntam, mas o que eu faço? Então, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, se eu soubesse para cada um o que cada um ia fazer, eu estava trilionário, pô. Eu ia dar a receita para cada um. Seria muito fácil, né? Eu não tenho essa receita. Tá certo. Agora, tudo tem que ocorrer de forma natural. Então, por exemplo, na minha vida foi de forma natural. Eu vinha trabalhando dentro das empresas como executivo, né? Rapaz, de repente a coisa começou a apertar financeiramente. Falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa fora. Segunda renda. Preciso de uma segunda renda. Muito bom. Mas o que fazer? Mas não achava o que fazer. Aí um dia, dentro de uma empresa lá que eu trabalhava, apareceu uma pessoa vendendo um curso para gerentes de fábrica. Cara, nem eu não sabia disso. Aí o cara apareceu lá. Ficou interessante essa conversa. Para vender. Olha, eu quero vender um curso para o gerente da sua fábrica aqui. Aí entra um outro aspecto, ô Piazza, que eu falo para o pessoal, que hoje eu vejo, né, já juntando as duas coisas, como as pessoas têm dificuldade para atender, para conversar com os outros. As pessoas hoje elas se acham muito donas acima, de si. donas de si. Não preciso conversar com ninguém, não preciso atender ninguém. É uma dificuldade. Você já percebeu? Você liga para alguém, não te atende. Está sempre em reunião. Está em reunião. Reunião, então parece que a empresa só faz reunião na vida. Não trabalha. Só reunião. E eu sempre atendi todo mundo. Chegava a pessoa... Se a pessoa vai até a minha empresa me procurar, tem alguma coisa, então eu vou atender. Por que eu não vou? Nem se for para 5, 10 minutos, dá uma atenção. Mas isso é muito difícil hoje no mundo corporativo. Por isso que as pessoas, às vezes, encontram dificuldade para se desenvolver. E eu atendi a pessoa. E falei para ele, olha, aqui na nossa empresa hoje, na nossa metalúrgica, aqui isso não interessa, porque nós estamos fazendo esse treinamento aqui. Olha. Nós estamos fazendo internamente esse treinamento. E... tá bom, muito obrigado, tal, foi embora, enfim. Aí, passado um tempo, eu lembro uma sexta-feira, era uma sexta-feira, aí aparece aí a moça lá da recepção, aquela pessoa do curso está aqui, vai falar com você. Falei, enfim, tá bom, manda ele vir aqui. Eu não quero te vender o curso hoje não. Falei, tá bom, então qual que é? Rapaz, o meu professor, que ia vir de São Paulo para cá, para dar o curso, ele sofreu um acidente lá. Ele sofreu um acidente. Eu estou com a turma montada para começar amanhã e o professor não vai poder vir. Eu conversei com você falou que está planejando esse curso aqui e tal. Você não quer ir lá amanhã para dar esse curso para mim, só para o pessoal não ficar? Que bacana, cara. Aí é a hora, né? Que o pessoal fala assim, não, eu não vou, eu tenho medo. Eu poderia ter medo, mas quanto você vai pagar? Aí na hora que ele falou quanto ele ia pagar, eu falei, mas quanto você paga isso? Não, paga em dinheiro, terminou o curso, você leva o dinheiro. Eu falei, porra, olha a chance que eu tenho de amanhã, no final do dia, ter uma puta grana no meu bolso. Foi um desafio para você. Foi um desafio. Eu falei, olha, amanhã eu tenho essa chance de ter esse dinheiro na minha mão, cara. Porque ele falou que pagava em dinheiro. E era das 8 da manhã às 7 da noite. Entendi, olha. Falei, tá... Aí, falei, não, eu vou. Pode contar aí que eu vou. Desafio aceito. Ou seja, não pensei em medo, não pensei em nada, porque era um assunto que eu dominava. Eu só tinha que... É oportunidade. É oportunidade. Né? Você tem que estar preparado para a oportunidade. Não podia deixar passar. Isso é interessante, porque tem muitas pessoas que perdem as oportunidades. Estão preparados.
Mas Sim. perdem as oportunidades, Porque às concorda? vezes tem medo. Tem Não, medo. tenho medo. Pô, É o limitador. Isso é muito de repente. Não estou preparado. Não estou preparado. Claro que tá. Fui lá, fiz o curso, fui lá no sábado, ministrei o curso. Aí no final do curso ele veio e falou assim, olha, acho que esse professor de São Paulo vai me dar algum problema, porque eu acho que eu não vou conseguir mais trazer ele para cá, não. Olha. Você não fica até o final? O pessoal gostou da tua aula, eu avaliei, o pessoal gostou, você não fica... Aí, como ele já tinha me pago, eu falei, pô, essa grana, Diferente, todo né? sábado, e era 3 meses, eu falei, pego, deixa comigo. E daí começou a minha vida no mundo acadêmico, coisa que eu não sabia disso, cara. Coisa que eu não tinha pensado, não tinha planejado. Aí começou a minha vida acadêmica. E sabe que com esse indivíduo, aí ele acabou o curso aqui, aí ele gostou tanto da minha aula que ele me levou para São Paulo, porque a empresa dele, a escola dele é de São Paulo. Aí, durante 2 anos, eu fui para São Paulo toda sexta-feira à noite. Eu saía do verão, ia lá, ministrava aula o sábado o dia inteiro, voltava. E olha, foi um período que eu ganhei um dinheirinho bom. E desse experiência que você teve dos 3 meses, o que você tirou de rescaldo? O que você pode contar para a gente de prático? De que você falou, nossa... O quanto é muito bom a gente ensinar, compartilhar conhecimento. É isso. Porque eu não tinha noção, até então, da quantidade de informações, de informações úteis, de coisas importantes que eu tinha para ensinar para as pessoas. Eu não tinha essa noção. E eu pude ver que eu pude acrescentar muita coisa a essas pessoas que estavam lá, e elas também me acrescentaram. Perfeito. O que eu aprendi muito, porque eram todas pessoas de empresas. Então, eu sempre fui dinâmico de conversar, de trocar ideia. Sim. Então, para mim, aquilo foi muito boa a troca de experiência e troca de informação, eu ensinando eles, eu aprendendo com eles. Então, esse foi o lado mais importante dessa situação toda que me levou a continuar nessa vida acadêmica. Perfeito. E eu só parei de trabalhar com ele nesses 2 anos, porque aí nesses 2 anos aí eu chamou atenção. Não, aí o que aconteceu? Eu falei, poxa vida, eu trabalho durante o dia, eu posso ganhar uma graninha à noite. Sim. Falei, eu vou dar aula em universidade. Aí eu comecei a entrar em umas universidades aí, dando umas 2, 3 aulas por semana. Até que um amigo meu que era professor falou, olha, agora o MEC vai exigir o mestrado estrito sensu para quem dá aula em faculdade. Falei, então agora eu tenho que fazer, se preparar. Aí ele me falou, olha, lá a USP montou uma turma lá em Franca. Perfeito. Que nós vamos aqui, todos nós aqui da faculdade, nós vamos fazer lá, montaram. Aí fui lá, fiz a prova e entrei junto com eles. Aí fiz 2 anos, aí foi onde eu deixei de trabalhar com ele para fazer o mestrado. Mas aí foi onde eu conheci o pessoal da faculdade, da universidade que eu estou hoje, que aí me levaram para lá e por aí já se vão 30 anos. Toma. E me fala uma coisa, dentro dessa condição, por que talvez alguns comentários infelizes que eu ouço, e também como você, eu também fui professor durante 18 anos, que as pessoas falam assim, bom, além de dar aula, você faz o quê? Por que as pessoas têm essa pergunta lamentável, no meu ponto de vista? Porque o pessoal, mas não é só eles não, o próprio empresário, aqui no Brasil, lamentável, como você colocou, conhecimento não custa nada. Sabe? Para esse pessoal, conhecimento não vale, não tem custo. Então, é comum, por exemplo, um dia eu fui numa empresa lá, que eles fabricam aqueles cortadores de grama lá, aqueles negócios. Aí eu falei assim, não, você pode fazer uma palestra aqui, mas você não vai cobrar nada, né? Eu falei, não, porque essa palestra você faz aí 1 hora, você não faz nada. Então, você pode fazer. Eu até faço quando a pessoa já é cliente, mas esse não era cliente. Eu até falei, mas você não vai cobrar nada? Eu falei, não, por quê? O conhecimento que eu tenho me custou. Me custou hora de estudo, me custou dinheiro em comprar livro, faculdade, tempo, pô.
Enfim, ele ficou com aquele troço. Tá bom. Aí na hora que eu estava saindo, aí eu vi aquela máquina de cortar grama ali No chão. no expositor. Falei, ó, dá uma máquina dessa para mim aqui. Isso aqui não tá te custando nada, tá na exposição aqui. Não tem. Boa. Ou seja, Entendi. aquilo que é, né, objeto, ou seja, o seu conhecimento também tem valor. Você teve um custo para adquirir esse conhecimento. Mesmo. E se ele veio com a experiência da sua vida, quanto não custa você ter 30 anos de experiência? De quanto você precisou abdicar, abrir mão, para você ter 30 anos de conhecimento, de experiência em uma área, por exemplo? E dentro disso que você está falando, só para fazer uma correlação com o tema do episódio de hoje, que é a questão do capital humano, né, Brandão? A gente entende, poxa, como é que pode ser assim? É interessante hoje em dia também, e já muitos e muitos anos eu percebi isso. Aquelas pessoas que têm sucesso na vida corporativa, na grande maioria, têm uma vida social, uma vida cotidiana. E como é que é o Brandão nessa vida cotidiana? Ou como começou, sei lá, como é que é isso? Então, aí tem uma outra situação que hoje eu também compartilho com as pessoas, né? Em primeiro lugar, eu tenho o hobby que é o ciclismo. O hobby que é o ciclismo. Isso eu já sei. Nós já até brincamos que você anda de bicicleta e eu ando de a cavalo. Isso. Então eu tenho o hobby que é o ciclismo. Aí eu levo lá para dentro das empresas, que a empresa diz o seguinte, às vezes o entrevistador ali vai fazer uma entrevista com um candidato, fala, qual é o seu hobby? Aí a pessoa responde o hobby, só que o entrevistador não está preparado para traduzir aquela informação. Mas o que eu faço com essa informação? Qual é o hobby desse? Tá bom. O hobby pode ser qualquer um. Leitura. Pode ser leitura, passear no shopping, assistir filme, série, pode ser qualquer um. Mas desde que essa pessoa consiga associar o hobby com aquilo que ele faz na sua vida profissional. Entendi. Perfeito. Então, por exemplo, se o indivíduo perguntar qual que é o seu hobby, meu hobby é ciclismo, mas como que você faz isso com o ciclismo? Como que você associa? Aí eu vou mostrar meus gráficos, toda a minha evolução, tudo isso. Aí eu mostro para a pessoa, tá aqui, filho, olha, eu faço gráfico, olha, eu tenho gráfico, eu tenho meu desempenho, tudo aqui tá marcado, ó, desempenho, até quando eu tenho o pior desempenho, ontem eu estava mal pra caramba, cansado, aí fui lá, seu pior desempenho nesse trajeto. Falei, pô, até parei de olhar para não desanimar. Mas então tem indicadores de desempenho. Tenho todo tipo de indicador. Frequência cardíaca, é tudo planejado. Eu até planejo meus adversários. Não, eu até brinco com você que você é antissocial, que não vai nas comemorações. Não, eu não vou porque aí é outros compromissos. Né? Mas teve um que foi uma corrida mesmo. Ou seja, então, tudo é planejado, tudo. Então, até planejamento. Aí eu brinco com o pessoal que eu conheço até meus adversários, porque eu olho lá o batimento cardíaco do meu adversário, aí eu sei que, por exemplo, se ele bate 10 vezes mais que o meu, então eu sei que quando o meu batimento está 150, o dele vai estar 160. Então ele tá se cansando mais. Então eu dou umas 3 puxadas, na quarta ele já não me acompanha mais, porque o batimento dele... Isso é estratégia. Isso é estratégia. Ou seja, isso é conhecimento. Isso é buscar informação sobre os seus adversários, sobre o seu concorrente. Então, entende, Piazza? É uma coisa que o pessoal não consegue associar. Faz a pergunta, mas não sabe traduzir. O que eu faço com essa resposta? Então, por exemplo, às vezes ninguém me pergunta o que faz, mas eu já dou a resposta e já explico o que essa resposta tem a ver com a minha profissão. E tudo isso é questão de evolução. Dentro desse seu hobby, vamos dizer assim, você poderia me dizer, porque eu sou um leigo, talvez, como que é a composição de um time de ciclismo? Porque a gente vai fazer, é óbvio, analogia de um time dentro de uma empresa. Concorda? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas como que compõe um time de ciclismo hoje? Aí é uma outra situação que o pessoal, quem não conhece, pensa que o ciclismo é um esporte individual. Não, ele é um dos esportes mais coletivos que tem. Então, quando você pega
uma competição, vamos. Né? Claro que você vai pegar um Tour de France, um Giro de Itália, que você pega aquelas grandes equipes que tem 8 ciclistas. Entendi. Né? E aqui também, claro que guardadas as proporções, né? Lógico. Então, são 8 ciclistas. Então, nesse time de ciclista, você tem aquele que é o sprinter, aquele ciclista mais musculoso, mais forte, sabe? Aqueles cara mais... Bombado, né? Esse, ele aguenta dar sprint nos 50 metros finais. Aí você tem aquele escalador. O escalador já é aquele ciclista que, por exemplo, tem 1,85 m e pesa 60 quilos. Perfeito. Né? Por isso que chama escalador. É magro. Por quê? Porque ele é escalador, porque quando chega numa montanha, o peso dele não atrapalha ele subir. Não é? E o indivíduo que já tem mais músculo é esse. Então, agora por quê? E, obviamente, que já no planejamento das provas, todos têm que ter a mesma oportunidade. Então, quando se planeja as provas, por isso que, claro que numa prova mundial, como é o Tour de France, o Giro de Itália, isso não acontece, né? Mas agora numa prova aqui mais... interiorana. Mais caseira como a nossa, né? Aí tem uns caras, eu tenho uma equipe forte de montanha. Ele só coloca circuito de montanha, né? Para judiar do povo. Aí só coloca circuito de montanha para ele levar uma vantagem. O outro, por exemplo, só tem mais ciclista sprinter. Aí ele só gosta do circuito plano, enfim. Então, é isso. Então, as provas, por exemplo, elas são todas niveladas. Então, tem uma prova que é montanha, tem uma prova que é plana e aí vai intercalando. Porque na prova de montanha, evidentemente, o ciclista leve, o escalador, ele vai levar uma vantagem terrível. O sprinter, nesse dia, ele nem trabalha, ele só faz para completar a prova, ele fica lá para o final. Entendi. Agora, quando pega numa prova plana, que aí é o sprinter, aí o escalador não aguenta a força muscular do outro. Aí ele é que sobra naquele dia. E nesse meio você tem os gregários. O quê? Os gregários. Os gregários, né? Aí que a gente fala dessa intimidade, aí que a gente fala dessa humildade que a pessoa tem que ter. Boa. Que às vezes em muitas organizações você não vê as pessoas com essa humildade. O gregário, ele sabe que ele nunca vai ganhar uma prova, dificilmente ele ganha uma prova. Ele está ali para trabalhar para o outro. Para a equipe. Ele está ali para trabalhar para a equipe, ele está ali para arrastar o sprinter até o final, para proteger o sprinter no meio do pelotão, durante o tempo todo ele só vai fazendo vácuo. Se precisar ir buscar água no carro de apoio, ele vai lá, busca água, leva água, se pegar comida, ele pega a comida, ele vai servindo que legal. Os colegas dele, ele vai servindo, ele serve de apoio. Por isso é gregário, é um apoio, é um staff, né? É um assessor, como nós chamamos no mundo corporativo, é um assessor. Então ele vai assessorando. Então ele faz o vácuo, ele busca água, ele serve, ele protege no meio do pelotão para que ninguém esbarre nele. E quando chega no final lá, por exemplo, no final, tá faltando, aí começa 500, 600 metros, aí os gregários começam a puxar. E o sprinter só vem no vácuo. O sprinter só vai colocar a cara no vento nos últimos 50 metros. Perfeito. Porque até então ele arrastou. E aí é que entra uma outra coisa. O prêmio vai para o vencedor. O vencedor leva o prêmio. O prêmio é para o vencedor. Tá. Então, da equipe vai vencer. O prêmio vai para ele. Mas já existe um código de ética ali, que esse prêmio que ele ganha individualmente, porque ele venceu a prova, ele divide com os colegas todos, porque sozinho ele não teria conseguido fazer aquilo. Então uma divisão. Não, isso não está no contrato. Se o indivíduo pegar o dinheiro e falar assim, eu não vou dividir com ninguém, vou colocar no bolso, ele até faz. Só que? Mas ele vai, ou seja, aí ele vai quebrar o código de ética de todo o ciclismo. De todos os colegas você, dele. Quando vai conversar com o empresário, até mesmo com o gestor dentro das empresas, isso que é seu hobby, como a gente brincou aqui agora, mas você leva muito a sério, essas analogias são quase imediatas, não são, Brandão? Como é que você vê isso?
dentro da corporação, elas fazem parte do dia a dia. Né? Tanto é que, por exemplo, alguns bons empresários, né? O Abílio Diniz, por exemplo, ele gostava muito de pessoal atleta. Né? Sim. E tem muitos empresários, presidentes de empresa, que gostam desse pessoal. Porque, por exemplo, você pega no ciclismo mesmo, domingo lá. Domingo teve uma montanha lá que a montanha era difícil de subir. Ou seja, mas quando você pega aquilo tem que ser determinado, você tem que ser resiliente naquilo, você não pode parar. São os valores. Porque se você parar naquilo, se você parar no meio daquela subida, você não volta mais. Perdeu, já era. Exatamente. E como, assim, nessa sua experiência, você poderia nos dizer um exemplo, uma coisa que você tirou do ciclismo e praticou, ou falou, ou desenvolveu dentro de uma empresa? O exemplo mais claro que eu vejo para isso é a questão de foco. Muitas empresas têm missão, têm visão, coloca lá aí missão, visão, e faz as pessoas decorarem aquilo, fica tudo decorado, mas ninguém faz... Porque se você prestar atenção, missão e visão dentro das empresas, tudo é a mesma coisa. Você só troca o nome, fica a mesma visão e visão. Só troca o nome, tudo aqui. Só troca o nome, é a mesma visão para a loja, a mesma visão para a oficina. Aí está lá, atender as necessidades e expectativas dos nossos clientes. Só que se você vai perguntar para o indivíduo, quais são as necessidades e expectativas dos seus clientes? Ele não sabe dizer. Então, para que ele está lá? Não interpretou. Não. Então, o que falta? Falta foco. O pessoal gosta e faz essas coisas, né? Ontem eu fui abastecer o carro lá, aí estava lá no posto, lá, promoção, não sei o quê, tem o cashback. Cashback. Isso é muito usual hoje em dia, hein? Cashback. Sim, eu acho bacana, né? Aí coloca o termo lá em inglês, cashback. Aí eu perguntei pro frentista, falei, eu quero saber o que é aquela promoção ali, o que está escrito, o que está... Eu falei, não sei. Eu falei, então não entendeu nada. Tá aí. Ou seja, tá aí, não sei o que é. Eu falei, o que é aquela palavra lá? Eu falei, não sei ler isso não, senhor. Eu falei, mas... o pessoal pregou isso aí, mas ninguém me explicou o que é, não explicou nem para mim, nem para os colegas aqui. Entendi. Então, aí tem missão, mas falta o foco. Então, por exemplo, no ciclismo, um exemplo. Cara, no ciclismo, se você não tiver foco, você vai cair. Com foco você cai, imagina sem foco. Então, você pega para descer um morro abaixo. Um morro abaixo. Que deveria ser uma coisa simples, porque não. A descida, o difícil é subir, não é assim que eles falam? Mas na descida, mas quando você pega um morro abaixo de mountain bike, você vai encontrar pedra, você vai encontrar buraco, você vai encontrar... O que você mais tem é obstáculo. Muito obstáculo. E aí, como que você enfrenta isso? É foco. Aí eu estou olhando lá na frente, eu olho lá, eu tenho que mirar onde eu vou entrar. Aí eu vou passar, é ali. E eu não posso desviar daquele foco, porque toda vez que eu tentei desviar do foco, eu caí. Então, se eu mirar, eu vou passar em cima daquela pedra. Se eu memorizei, se eu foquei nela, eu vou ter que fazer tudo para passar por ela. Vou ter que levantar, dar um pulo com a bicicleta, enfim. Mas se eu tentar desviar, na hora que eu chegar ali... Vai cair. Eu vou cair. Então você foca o seu planejamento, foca a sua trilha, foca o caminho, foca a linha que você está fazendo. Foca nessa linha e vai. Não muda, não. Porque o que você está me falando, a gente vê muito isso no mundo corporativo, é quando você tem um planejamento estratégico, não executa ele. Não executa. E no meio da execução muda. Você já percebeu? Já. Então, às vezes lança um planejamento estratégico para 2024, mas no meio do ano muda. E não comunica para ninguém ainda. Pior, né? Pior ainda. Mas aí no meio do ano muda esse planejamento. Mudou. Aí não fala para ninguém, não conversa com ninguém. E a gente pode concluir que as experiências simples, como você está me citando, do ponto de vista de ter um hobby. Mas, por outro lado, ter um hobby e gostar, sentir prazer,
você percebe que isso reflete na carreira da pessoa no mundo profissional? Como é que é essa troca? Entende? Porque se você for olhar, você fala assim, você tem que ter um lazer para você ter relaxamento, conhecimento, para depois você enfrentar uma jornada de trabalho de X horas. Como é que é isso na tua cabeça? Isso é interessante, porque, veja, o que eu vejo as pessoas fazerem no domingo, durante uma competição, a dedicação que eles têm, dedicação. E a maioria não está ganhando nada para aquilo ali. Aliás, ele até gasta. Lógico. Porque ele tem que gastar com a viagem. Se ele não tem a inscrição, se ele tem a inscrição por conta da federação, enfim, mas ele vai ter que gastar com deslocamento, um lanche, esse negócio todo, às vezes hospedagem, dependendo da distância. Ele gasta para participar, mas ele participa com afinco, com uma vontade. E na empresa dele, durante a semana, que ele está ganhando, ele não tem a mesma dedicação. Que bacana. Ele não tem a mesma dedicação. Ele não tem. Ele, às vezes, está desanimado, desmotivado. Agora, qual é a diferença? É que quando ele está ali na competição, é ele que está decidindo. Muitas vezes, dentro da empresa, ele não decide nada. Ele só tem que cumprir ordem que muitas vezes ele nem concorda com aquela ordem. Ele está decidindo. Ele é o dono daquilo que ele está fazendo. Ele assume toda a responsabilidade por aquilo que ele está fazendo. Se ele está fazendo errado, ele cai e é ele que vai sofrer as consequências desse tombo. Então, isso me remete a uma outra situação que você sabe muito bem. Lá na CH9 a gente fala, tem uma frase para os nossos colaboradores, nossos consultores, que fala assim: pense como dono, age como técnico. Então, assim, você percebe e dá autonomia. Isso é autonomia. Você tem que ter autonomia, tá certo? Mas é uma autonomia que você sabe os seus limites, tudo bem, mas aquilo que tem que ver. E aí a gente gostaria de explorar. Nossa, tem coisas que você me contou aí que nunca você me falou, hein, Caboclo? Mas tudo bem. Uma coisa que eu gostaria de explorar com você dentro do tema é o seguinte: quando isso estatisticamente comprovado em pesquisa, as empresas que têm fortalecido a cultura organizacional em aproximadamente 25%, ela ganha de seus concorrentes. Isso é uma afirmativa que eu tô fazendo para você, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? A cultura dentro de uma empresa, há pouco tempo atrás, existe ainda, né, um grande banco que uma das culturas era que o colaborador, o funcionário, não poderia ter bigode e cavanhaque. Você sabe de quem eu estou falando. Sim. Tá certo? E por quê? A gente falava, por quê que não? Porque eu fiquei sabendo disso, perguntei para uma pessoa que trabalhava nesse banco na época, ele falou assim, é que o dono diz que uma pessoa de bigode e cavanhaque não transfere ou não tem confiança. Então, talvez as culturas organizacionais dentro de empresas, não importa se tem 5 anos ou 50 anos, ela também tem que entender e verificar, e eu vejo muito disso, essa tradução dentro da condição da própria existência da empresa, tá certo? Porque foi formada uma cultura. Tem pessoas que dão valor à pontualidade, tem pessoas ou empresas que dão mais valor àquilo que se é desenvolvido, o prazo de entrega. Mas o que eu queria desafiar você agora é conversar e falar sobre essas culturas organizacionais. Eu respeito demais e entendo que se tem lá uma declaração clara de visão é uma coisa que a gente vai calibrando ao longo do tempo. Se é uma empresa nova, ela tem uma visão de futuro de um jeito. Mas se é uma empresa
com mais rodagem, mais de 30 anos, ela tem uma outra visão. Já foi experimentada por diversas situações, planos econômicos. Mas o que eu queria desafiar você é falar sobre essa cultura. Como é que você vê isso dentro das empresas hoje? Como dizia o nosso amigo que nos apresentou, cultura é aquilo que se cultiva. Perfeito. Então, hoje, o que você pode observar? Você pega esse tempo de chuva, com vento, não sei o quê, aquela árvore que cai fácil. Ou seja, então, ela foi cultivada, as raízes estão superficiais ali, então qualquer vento derruba. Agora, aquela árvore que tem a raiz mais profunda, mais, né, essa já tem uma resistência maior. Aos intempéries do tempo e à concorrência. Então, quando a gente fala em cultura, tem muitas empresas que pensam que a cultura é ato de um consultor que vai lá, faz meia dúzia de planilha e ele vai mudar toda a empresa dele. Não, cultura está na essência. A cultura tem que estar no cerne da empresa, no cerne. Essa não pode ser mudada nunca. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquele papelinho que você gruda, desgruda, gruda, desgruda, gruda, desgruda e ele continua sendo Perfeito. grudado, né? Sim. Que é o maior faturamento da empresa até hoje. E essa empresa, quando você pega qualquer produto dela, tem sempre escrito na embalagem inovação. Inovação, inovação, inovação. Muito bem. Mas por que está escrito inovação? É uma estratégia de marketing? É alguém que foi lá e falou, escreve... Não, porque ela tem na sua cultura a inovação. A sobrevivência. Porque essa empresa, ela nasceu de um acidente. O primeiro produto dela foi um acidente. Então, todos os produtos que veio depois dela vieram de forma acidental. Nenhum produto foi... Claro, né? Teve muitos planejados, mas os principais produtos nasceram de forma acidental. Ninguém planejava fazer aquilo. Como o exemplo desse papelinho que gruda, desgruda, gruda, desgruda Sim. e continua sendo usado. Isso eu sei porque quando eu fiz minhas pós-graduação, eu fiz com o pessoal de lá. Então, não estou... Real isso. Real. Então, nós visitamos até a matriz. Então, aí você pega... Então, quando esse papelinho de um indivíduo lá, ele foi mandar um recado para o amigo dele, num outro departamento, e ele não tinha o grampo lá para colar o recado, e ele tinha aquele retalho daqueles Perfeito. daqueles refletivos lá que faz para automóvel. Aí pegou o retalho daquilo, escreveu no retalho, colou no papel e mandou para o amigo dele lá do outro departamento. Aí o outro departamento lá tirou, rasgou o papel. Rasgou, obviamente, aquele refletivo tinha uma cola muito forte. Rasgou. Se isso é numa empresa que não tem essa cultura de inovação, de respeito aos erros honestos, vamos falar assim, onde é permitido você errar de forma honesta. Legal. Se é uma empresa que não tem isso, o que poderia acontecer? Mas você... olha aí, isso só podia vir de você. Olha que trabalho. Pejorativo. Que ideia mais tonta. Agora, dentro da cultura dessa empresa, os gerentes já são, eu nem digo treinados, mas eles já são doutrinados, porque isso está no cerne, está no nascimento da empresa. Eles sabem que ali é permitido errar, que se o indivíduo errar de forma honesta, nunca lhe será chamado a atenção de forma pejorativa, grosseira, como hoje nós vemos aí até o assédio moral. Perfeito. Então, aí quando ele pegou aquilo, ele viu que não funciona, ele viu que mandou lá para a ideia lá de projeto, vamos tirar um pouco a cola, não sei o quê, vai lá e fazer um papelinho que cola e descola. Um papelinho que você cola, agora bota o recado. Maior faturamento da empresa. Então, essa empresa sim tem o direito de usar inovação na embalagem, porque a inovação faz parte da cultura dela. E não só esse, tem muitos produtos que nasceram assim. Com certeza. Agora, então, a cultura está aí. Agora, em muitos lugares, a empresa não tem cultura, tem algo que é moda.
Ah, é moda fazer isso hoje, é moda fazer aquilo amanhã ou depois. Então é muito moda, né? Agora, por exemplo, você vê, a moda é diversidade. Não, então tá toda a empresa falando, não, nós apoiamos a diversidade, aquela conversa toda que nós sabemos. Mas eu desafio essa empresa que fala que apoia a diversidade a fazer seleção, recrutamento pelo currículo cego. Então vamos ver se a diversidade de fato está na cultura da empresa. Faz pelo currículo cego. O que é o currículo cego? Perfeito. É eu não olhar, é eu não ver nome, não ver idade, não ver nada do candidato. Nenhum aspecto pessoal do candidato eu vou ver. Eu só vou ver o quê? Aquilo que me interessa para que ele exerça aquele cargo que ele está se candidatando. Então, experiência, conhecimento, escolaridade, é isso. É raro, hein? Então, não, quando você coloca esse desafio, ninguém faz. E aí, tá lá, nós apoiamos. Então, isso não está na cultura da empresa fazer isso. E como que, assim, dentro desse olhar, desse ponto de vista que a gente está conversando aqui, a percepção que eu tenho quando um profissional vai entrar na empresa, ou até mesmo aqueles profissionais que já estão na empresa, eles não têm o hábito ou nunca foram treinados, sei lá o quê, para olhar os valores da empresa, que na maioria das vezes ela também é declarada. Então, assim, o que você entende sobre o colaborador que trabalha dentro de uma empresa, que essa empresa declara os seus valores, ele fazer um alinhamento, verificar se aqueles valores pessoais dele bate com os valores ou tem sintonia com os valores da empresa. Como é que você vê isso? Fazem, não fazem? Porque é o outro lado. Ô Piazza, isso que você colocou é muito importante, porque hoje, quando você pega candidatos para cargos de alta gestão, perfeito, esse pessoal já está olhando isso. Esse pessoal já está olhando. Agora, tem muitos que não olham, porque às vezes ele está desempregado, tá? Então ele não quer perder a chance de ter aquele salário. Mas, e muito menos a empresa. É comum a gente ver, você sabe, sim, eu sei, é comum a gente ver até você vê, né, você pega lá no LinkedIn, RH, você vê lá cultura. Perfeito. RH. Olha, eu sei o que você vai falar. Olha, vamos contratar pessoas que tenham iniciativa, criatividade. Coloca lá, criatividade, tem uma palavra que eles gostam muito lá, resiliência. Resiliência, trabalho em equipe. Jesus. Nossa, tem uma outra que significa que você pode fazer o que você quiser dentro da empresa. Autonomia. Então, o cara coloca tudo isso. Aí vai lá, eu leio aquele anúncio, me candidato. Né? E entro. Opa, entrei. Vi o anúncio, entrei. Aí eu chego lá e falo, gente, mas não tem, né? Vamos mudar isso aqui, olha, vamos mudar, vamos trazer, vamos pegar esse microfone e pôr lá no fundo, vamos diminuir o tamanho desse microfone, porque vamos pegar outra coisa, vamos pintar essa mesa de branco, isso aqui. E aí? Chegou aqui, já estava querendo mandar? Eu falei, não estou querendo mandar, não, só estou dando ideia, porque me falaram que eu tinha que ser criativo, que eu tinha que ter iniciativa, então estou colocando a minha... Não, filho, faz seu serviço aí, isso aqui você tem que fazer barulho na máquina, faz seu serviço, fica quieto, não dá ideia aqui não pega nada. É isso. Contra o que está escrito. Contra tudo aquilo que foi escrito. Ou seja, está vendendo algo que é moda, mas não está na cultura da empresa. E o pior, você vê empresas aqui, isso eu cheguei a alertar o empresário. Aí ele também é moda. Opa, aí às vezes ele vai em algum evento, alguma feira lá em São Paulo, nesses grandes centros, aí ele conversa com algum empresário grande de alguma multinacional, aí a pessoa fala, não, meu gerente faz isso, faz aquilo outro, ele modificou a fábrica, modificou aqui, modificou. Aí ele vem lá pro RH, muitas vezes, olha, eu quero uma pessoa assim.
Uma pessoa que venha, modifique a Ele fábrica. quer um sócio, né? Altera tudo aqui. Muda. Eu preciso mudar a minha fábrica aí, preciso inovar, porque eu vi o fulano lá. Aí vai o RH procurar esse indivíduo. Já aconteceu algumas vezes que eu falei, seu fulano, não vai dar certo, seu fulano, não vai dar certo. Não faz parte da cultura da tua empresa. Não faz parte da sua cultura. Não vai dar. Não, mas vai. Vai pegar. Aí vai, pega. Paga uma fortuna para esse indivíduo, porque aí ele está na moda. Aí paga uma fortuna nesse indivíduo. Aí a pessoa começa a trabalhar. E aí, senhor, está gostando? A pessoa fica no notebook o dia inteiro. Não, ele está conhecendo a empresa, está levantando números. Não, ele tem que trabalhar. Mas isso não é trabalho? É aquilo que nós estamos falando. Conhecimento não é trabalho, né? Mas não dá trabalho. Ou seja, o que é trabalhar dentro da cultura dele? É o indivíduo colocar um jaleco, né, ou até um pouco mais antigo, tirar a camisa e trabalhar sem camisa, subir no caminhão, operar a máquina. É isso que está na cultura dele. Ou seja, não faz parte da cultura dele o planejamento. Não, só fica o dia inteiro no computador aí, não faz nada aqui. Não, ele está conhecendo. Enfim, aí, para o final, o indivíduo foi ficando, com 2 meses, a pessoa foi lá, mexeu numas prateleiras velhas que tinha lá, coisa antiga que não se vê para lá, tirou tudo aquilo. Pronto, foi o estupim para mandar o cidadão embora. Ele me tirou todas as prateleiras velhas de lá, mas para que essa prateleira? Aquilo era minha. Era minha, mas o senhor não contratou ele para que ele fizesse essa inovação, que ele fizesse essa modificação, que ele desse um layout diferente na tua fábrica? Mas não mexer naquilo. Ou seja, então ele quer inovar sem que mexa na cultura dele, naquela cultura dele. Então, muitas vezes, hoje, isso não é compatível. Por isso que você tem problema. E hoje, como você fez a pergunta, já tem muitos que fazem essa... Perfeito. Que, olha, principalmente de cargos de alta gestão. Esse pessoal já está pesquisando antes que empresa ele quer entrar. Então, não é qualquer empresa hoje que traz esse indivíduo, não. Porque eu vejo também em algumas situações, principalmente experiência de projetos lá na CH9, eu percebo que tem empresas que falam assim, opa, os meus gestores já estão ficando mais experientes e de idade. Então, também percebe que tem que trazer um pouco de oxigenação para esse processo, de a abertura da cultura da empresa, permitir. Então, o que eu quero dizer com isso? Precisa medir tanto essa cultura da empresa, que tem o seu recrutamento bem alinhado e faz questão de descobrir e atrair as pessoas certas para aquela vaga, enfim, que está cada vez mais difícil, né? Depois, tem um aspecto que eu vejo, que eu gostaria da tua opinião, da avaliação. Que são os instrumentos que a gente tem hoje, que são as avaliações de desempenho, tá certo? Hoje, dentro da cultura organizacional, de empresas que têm aí mais de 30 anos, essa avaliação de desempenho, de fato, é para desenvolver, é para melhorar, é para crescer e vencer os concorrentes? Como é que seria isso? Eu vejo alguns problemas quando você fala em avaliação de desempenho dentro dessa metodologia que ela existe. Primeiro, a empresa faz essa avaliação de desempenho. Aí ela tem lá todo o resultado, aquela classificação toda. Então você tem os melhores, você tem os intermediários e você tem os piores. Tá, eu fiz essa avaliação. O que é que eu faço com os melhores? Que caminho eu tenho para os melhores? Bacana, entendi. Os intermediários. Que treinamento eu tenho? Porque se ele é intermediário, está precisando melhorar. Que treinamento que eu tenho? E aqueles que estão lá abaixo da curva de desempenho. Do padrão esperado, abaixo do desempenho esperado. O que faz? Nada. Ou seja, então o que você teria que fazer? Um plano. Quando você faz a avaliação de desempenho, um plano. Eu tenho os melhores. Então, esse pessoal, eu vou planejar algo para eles. Então, eles vão... Ótimo. Tenho carreira, tenho promoção, tenho não sei o quê. Eu tenho que deixar isso claro para eles. Boa. Eu tenho que dar perspectiva para aquele. Esse pessoal intermediário também, idem. Olha, você vai, nós vamos indicar treinamento, não sei o quê, vamos ter uma política de treinamento bacana.
E não tem nada errado você pegar dessa turma que está abaixo do esperado e demitir utilizando aquela avaliação de desempenho como justificativa. Técnica. Técnica, não é isso? Exatamente. Não entregou o combinado. Não entregou o combinado. Então você Qual está o problema? Não tem problema nenhum. Isso é avaliação de desempenho. Agora, as empresas fazem. Não oferece nada para quem está em cima, não oferece nada para quem está embaixo, e quem está no meio continua. Então, isso me preocupa. Mas quando eu falo me preocupa, eu estou falando até dentro da CH9. Sabe por quê? Eu percebo, por isso que eu falo que a minha equipe é fantástica. Eu não falo isso da boca para fora. Poxa, a gente tem um volume significativo de projetos em andamento, e se eu não tivesse o potencial, o capital humano da CH9, eu não conseguiria ter. Então, o que eu estou tentando dizer, Brandão, e gostaria muito de conversar com você um pouquinho sobre esse assunto, que é a questão do capital humano. Mas o capital humano, de fato, é a relação estreita que deveria ter entre o capital e o trabalho. Porque a gente vive num país que tenta alargar esse espaço e não diminuir esse espaço, sabe? É uma percepção minha ou você também tem essa percepção? Essa distância está aumentando, porque vem aquilo que você disse com relação de você colocar aquela geração, a geração que já está indo há mais de 30 anos com essa geração nova. Fazer essa conciliação. Ok. Esse é algo que eu vejo uma dificuldade de acontecer. Por quê? Porque muitas vezes esse pessoal que está lá em cima, ele não tem ideia, vontade de estar ajudando quem tá chegando. E quem está chegando, chega com muito mais conhecimento que ele. Perfeito. Conhecimento sobre... Há uma disparidade, então. É uma disparidade. Mas os dois têm conhecimentos que um pode ajudar o outro. Complemento. Mas aí acontece o seguinte... Aí você pega lá a pessoa que está com 30 anos, como você disse, tem 20, 30 anos. Por que ele não tem interesse? O que garantiu o emprego dele até agora? Foi tempo de casa e capacidade técnica. Perfeito. Agora, peraí, cara, eu tenho tempo de casa, capacidade técnica. Como que eu vou agora dividir com esse povo que está chegando aqui agora? Esse cara vai tomar meu lugar. Porque ele chega com conhecimento inovador. É óbvio que sim, o conhecimento dele inovador é muito mais rico. Agora, as pessoas não sabem fazer isso. Por exemplo, como eu fiz lá atrás a analogia da bicicleta, perfeito, eu vou fazer um outro dessa junção aí, que eu fui numa prova lá em Paraíso, e lá, cara, café. Então, para ciclista, prova em circuito que tem café é um terror, porque você sabe que tem muita montanha, muito morro para subir e morro para descer. Aí uma montanha lá tinha uns 20 quilômetros, cara. Eu subindo aquela montanha. Tem até uma foto que saiu. Aí quando chegou lá no topo da montanha, até a fotógrafa foi muito feliz que ela tirou a foto. Eu lá com aquele meu semblante todo exaurido, e um rapazinho empinando a bicicleta atrás de mim. Né? E ele chegou perto de mim ainda. Então... O senhor viu que eu estou acompanhando o senhor desde lá de baixo. Que é isso? Chamou o bandão na chincha. Eu falei... Desafiou o Bitelo. Eu falei, então, filho. Então, agora nós vamos começar a descer. Eu quero que você me acompanhe agora na descida. Boa. Porque lá era 20 descendo e 20 subindo e 20 descendo. Falei, agora nós vamos descer. Me acompanhe agora. Agora vem atrás de mim na descida. E... não veio, né? Não conseguiu acompanhar na descida. Perfeito. Aí quando chegou lá, que a gente estava esperando ali para a premiação, ele estava perto, eu falei assim, vem cá, eu vou te explicar uma coisa, eu vou te ensinar uma coisa. Você poderia ter ganho de mim fácil. Era só você ter planejado. Boa. O circuito ele é disponível. Você tem o mapa do circuito, você tem quando você sobe, quando você desce. Então, se você pega na Essa informação é democratizada. Todo mundo tem. É só você olhar, é só planejar. Mas só que eu acho que eles não gostam muito de olhar esse planejamento, né? Então, se você, naquela subida, você ia abrir uns 10 minutos de mim. Depois eu nunca mais pegava você. Ele te desafiou.
Agora, quando chega na descida, o que que é? É habilidade. Habilidade, o que que é? Habilidade é tempo. Habilidade, você adquire habilidade com o tempo que você pratica. Experiência. Filho, eu pratico isso há 30 anos, há mais de 30 anos. Você está começando agora. Quem tem mais habilidade para descer? Então, a interessante é que eu não vi. Aí a mãe dele estava atrás de mim, né? Porque é um rapazinho novo. A mãe, acho que não tem 18 anos. Até na última prova, agora ele veio de novo. Falou, o senhor viu que eu estava com o senhor junto lá? Eu falei, vi, filho. Ó, tô aqui de novo. Eu falei, então você vem de novo aqui. Aí a mãe dele falou assim, foi bom que o senhor falou isso para ele, porque quando a gente fala, ele não escuta. Eu falei, não, mas isso é comum. Então, o que acontece dentro das empresas? O que teria que ter? Eu falo uma coisa, Piazza, para o pessoal que trabalha dentro das empresas, gestores, que gestor hoje tem que ter visão de professor. Visão de professor. Cultura de professor. Já conversamos sobre isso, Já, é verdade. cultura, visão de professor. Gostar de ensinar, gostar de explicar, gostar de orientar as pessoas. Agora, não é isso que ocorre. O indivíduo tem lá toda uma experiência, toda uma habilidade adquirida, que ele não compartilha com aquele que está chegando agora, e aquele que está chegando agora tem muito mais conhecimento que ele, sobre as novas tecnologias, que os dois poderiam pegar a habilidade e o conhecimento de novas tecnologias e transformar tudo num produto só, num serviço só, numa equipe fantástica. Não, mas eles não. Mas um não faz e o outro não faz. Então os dois entram em conflito. Porque, agora, faz parte de quem procurar, aproximar, trazer esse pessoal? Obviamente que é de quem está lá há 30 anos. Esse indivíduo tem muito mais maturidade, tem muito mais formação, tem muito mais consciência disso. Ele que deveria estar procurando isso. Assumir, ter a sua humildade e dizer, pô, eu não sei o que é isso aqui. Cara, você me ensina o que é isso aqui, que eu te ensino isso aqui. Certo, concordo. Eu vejo também que essa questão que as empresas, os desafios do RH ou da parte de gestão de empresa, de pessoas, né, que tem dentro das empresas, gestão de pessoas, eu percebo que acho que os grandes desafios é fazer essa harmonização entre essas gerações. Eu não falo de conflito, porque eu não gosto dessa palavra, mas é interessante, é o desafio. O desafio. O desafio. Porque aquela questão do capital humano, Brandão, você, como eu, sabe, que, poxa, legal ter uma fachada da sua matriz bacana, ter equipamentos, ter máquinas, é importante ter isso. Mas, Gil Cristo, na sua opinião, o que faz a diferença, de verdade, dentro desse contexto todo? Toda empresa, a finalidade dela, o fim da sua atividade é vender alguma coisa. Ter lucro. Quem vende? Máquina vende? Não, Quem vende são pessoas. Quem vende? Não é máquina, são pessoas. Então você tem que começar a entender o que essas pessoas querem. Então, por exemplo, você pega hoje, um exemplo. Hoje, no momento atual, você pega uma área de varejo. Área de varejo, de um modo geral. Qual é a grande dificuldade da área de varejo? Atendimento. Atendimento. Muito bem. Ninguém se compromete com atendimento nenhum. Agora, por que não tem atendimento? Pergunta para quem está atendendo. Você entra num supermercado, numa loja, qualquer lugar. Há quanto tempo você está na empresa? Dificilmente hoje você encontra alguém que tem mais de um... Olha, se tem mais de um ano, ele já está aposentando na empresa. Porque não tem mais. Que grave, né? As pessoas elas têm um período muito curto dentro da empresa. Perfeito. Muito curto. Agora, por quê? Aí, tem diversos e vários. Sim. Por exemplo, você tem uma questão de salário. Então, o comércio, por exemplo, que ele paga pouco, o comércio. Não é que ele paga pouco. Porque eu falo que aqui no Brasil é uma situação complicada, né? Então você combina R$2.000 com a pessoa de salário, 2.000. Só que quem contrata vai pagar 4.500 e quem recebe vai levar 1.600. É disparate. Então é o abismo que eu falei. É o abismo. E, em Brandão, se você tivesse que passar uma mensagem tanto para o empresário
quanto para os colaboradores, aos funcionários de uma empresa. O que você teria para falar para essas pessoas? Para empregado, para quem é empregado, ele tem que aproveitar o lugar que ele trabalha para aprender muito aonde ele está trabalhando. Porque, como eu disse no começo da nossa conversa, hoje a pessoa tem que procurar uma atividade paralela. Perfeito. É uma situação paralela, para que ele possa ter uma outra renda, uma renda extra. Perfeito. Porque é muito fácil o indivíduo chegar perto de você e falar assim, olha, como acontece? Você vai falar, pô, mas como que uma pessoa que ganha R$ 1.800 pode fazer isso, fazer aquilo, ou seja, eu não posso fazer nada. Tá certo. Tá, mas você também está acomodado nisso. O que você está fazendo para... Concordo. O que você está fazendo para mudar essa realidade? Tá. Eu concordo que R$ 1.800 você não vai, mas o que você está fazendo? Eu estou falando que eu conheço pessoas, eu conheci um indivíduo que ele ganhava, ele trabalhava numa metalúrgica, ele era faxineiro da metalúrgica, faxineiro. Ele ganhava o piso, o menor salário dentro da metalúrgica. E ele tinha uma situação financeira melhor do que a situação que de muitos gerentes que ganhavam 15 conto lá dentro. Sabe o que ele fez? Quando ele viu aquilo... Ele mudou. Falou, não, ele continuou trabalhando. Só que ele viu um terreno, que é uma cidade aqui da região, ele viu um terreno parado. De onde é esse terreno? É da prefeitura. Pô, legal. Eu não sei. Aí você não vai falar como que ele fez, mas olha a capacidade que ele teve de ir na prefeitura, pedir para tomar conta do terreno, e ele fez uma horta dentro desse terreno, e fez uma horta, tinha lá, isso aí, e toda a tarde colocava ele e os filhos para vender legume, verdura dessa horta. A situação financeira. Então, o indivíduo que faz isso, o que você está fazendo para mudar? Então, o que é que eu falo dentro das empresas? Toda pessoa rica que eu conheço, todo empresário rico que eu conheço, ninguém ficou rico com o dinheiro que ele ganha. Ele ficou rico com o dinheiro que ele deixou de gastar ou investiu. Perfeito. E como que ele fez isso? Aprendendo aonde? Você, como eu, conhece. Nós podemos citar aqui inúmeras empresas que o dono da empresa hoje foi empregado ontem de uma empresa que se transformou em concorrente. Perfeito. Então, você está dentro de uma empresa, aprende sobre aquele negócio. Não é antiético você sair dali amanhã e montar outra. E montar uma empresa. E muitas vezes você monta uma empresa que vai ser parceira da sua. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu te agradeço imensamente esses momentos. Nós já estamos aqui há 1 hora conversando. Acabou? Já era. Puxa vida. Só para um próximo agora. Agora que nós íamos esquentar a conversa. E eu gostaria de ver com vocês, então, no próximo episódio, mais temas elegantes e interessantes para a gente explorar esse conteúdo. Muito obrigado, viu, Brandão? Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à sua disposição. Obrigado.